basicamente dois tipos de leitores, os que amam reler livros e os que não conseguem entender por que raios alguém iria reler uma história que tu já leu, que tu já sabe exatamente tudo que acontece no final. Oi, o meu nome é Júlia e eu sou do time que ama reler livros, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que tem tanta gente que gosta de ficar lendo a mesma história de novo, de novo, de novo, de novo. Eu vou defender a releitura aqui, na verdade eu vou fazer um prós e contras, eu vou defender a releitura e vou falar também por que a releitura às vezes também não faz o menor sentido. Porque eu gosto muito de brincar de ser advogada do diabo, então a gente vai botar uns prós e contras aqui. Porque eu sou o tipo de pessoa que já releu o meu livro favorito 7 vezes. E quando eu falo isso, as pessoas olham pra mim com uma cara de tipo... Pra quê? Por quê que tu releu o mesmo livro tantas vezes? O que tem ali de tão interessante assim que tu fica lendo de novo, de novo, de novo? Então eu vou explicar. Inclusive, se tu também gosta muito de ficar relendo os seus livros várias e várias vezes, me conta aqui embaixo pra eu me sentir um pouquinho menos esquisita de ter ele relido tantas vezes assim o mesmo livro, ter perdido tanto tempo com a mesma história, que eu já sei tudo que acontece no final. Então vamos lá, vale a pena tu pegar um livro que tu já leu, que tu já sabe tudo que acontece na história, tu já sabe o que acontece no final, tu já entendeu a mensagem que o livro quer passar, tipo, tu já absorveu tudo. Vale a pena ler esse negócio de novo? Enquanto eu tava pensando em fazer esse vídeo, eu identifiquei basicamente 2 motivos que fazem as pessoas quererem reler uma história de novo. Tem um motivo de tu basicamente querer reviver a experiência que tu viveu naquele livro, né, uma coisa mais emocional, assim. E tem um motivo de basicamente tu querer absorver melhor aquela história ou melhorar a compreensão que tu tem do que tu leu. E quando eu falo dessa parte mais emocional, né, de tipo reviver uma experiência que tu leu ali naquele livro, é porque tu vai reler um livro que tu gostou, né? Na maioria das vezes. É um pouco difícil pegar um livro ali que tu odiou e ler ele de novo. Mas se tu pega um livro que tu já gostou, tu já sabe que tu gosta daquela história. Tu já sabe que a história é interessante, que os personagens são divertidos e bem construídos, que a mensagem do livro é impactante, ou que ele tem frases e passagens lindas, né? E tu quer viver isso de novo, tu quer ter essa experiência de novo, tu quer voltar pra aquele mundo e pra aquelas situações e pra aquelas cenas. É aquele negócio da nostalgia, né? A mágica que tem de tu vivenciar de novo uma coisa que tu já gostou, de tu voltar pra aquele momento que tu sabe que foi muito bom. Que é familiar e traz uma certa segurança de tu reler uma história que tu já sabe que tu já gostou. É diferente de, tipo, tu tá lendo um livro e tu sentir aquela ansiedade de, ai meu Deus, o que será que vai acontecer agora? Será que essa pessoa vai trair aquela pessoa e vai acontecer isso? E tu fica naquele nervosismo, naquela vontade de descobrir o que vai acontecer. Mas quando tu relê uma história que tu já leu, ela é um pouco mais confortante, ela tem essa segurança, ela tem essa coisa de tu já saber tudo o que vai acontecer. Então tu não tem tanto essa ansiedade, e é uma coisa mais relaxante, né? Mas assim, tá... Eu já sei o que vai acontecer. Tem essa cena tensa aqui que eu acho que o personagem vai morrer, mas eu sei que não vai morrer, não. É claro que essa sensação, esse nervosismo, essa curiosidade que a gente tem quando a gente lê uma história nova, isso é muito bom pra te fazer querer continuar lendo o livro, né? Querer continuar descobrindo o que vai acontecer. E eu gosto muito, particularmente, de livros assim de mistério, de suspense, que me trazem essa sensação. Mas tem momentos em que tu não quer isso, em que tu quer um livro mais calmo, que tu quer, tipo... ter aquela sensação de desligar o cérebro, de, tipo, eu não quero gastar nenhum neurônio pra ler esse negócio aqui, então tu já sabe a história, tu não precisa ficar ali lembrando dos detalhes pra saber o que vai acontecer. No fim, acaba sendo uma forma de escapismo, de tu fugir da realidade pra uma situação que tu já conhece e tu acaba retomando o controle, porque tu já sabe o que vai acontecer, tu já sabe qual personagem é do mal, que tu não pode mais confiar nele, tu sabe a próxima cena que vai acontecer ali no livro, então tu volta pra um senso de controle que ajuda a dar uma diminuída na ansiedade do dia a dia, que é um negócio muito chato. A nostalgia faz a gente ver uma história que a gente sabe tudo o que vai acontecer, mas só acaba se tirando do presente, te jogando lá no passado, nas lembranças que tu tem de ler esse livro pela primeira vez, no momento da vida que tu tava vivendo naquela época, e isso pode ser gostosinho de lembrar. Claro que às vezes tu lê o livro numa época meio ruim da tua vida, tu não tá muito afim de lembrar daquilo, tipo, eu sei que tem alguns livros que são assim pra mim, e que eu sei que se eu reler aquele livro eu vou lembrar de coisas que eu não tô muito afim de lembrar, mas geralmente quando tu tem, tipo, um livro favorito, ele te remete a, né, memórias gostosinhas do passado, e é muito legal ler isso. Inclusive eu gosto muito de fazer anotações dos meus livros, e quando eu releio eles, eu vejo ali as minhas anotações, tipo, o momento da vida que eu tava, as passagens que eram importantes pra mim, os comentários que eu faço ali nas páginas, e que às vezes não tem nada a ver com quem eu sou hoje, sabe? Tipo, às vezes no passado eu destaquei uma frase ali que pra mim era importante, e hoje isso não faz o menor sentido pra mim, mas eu acho muito legal ver como que o tempo vai passando e como que tu vai mudando as tuas opiniões com o mesmo livro. Isso pra mim é tipo, quase bruxaria. E eu sempre acho também que tu reler um livro ajuda a sair da ressaca literária, porque
tu já sabe que tu gostou daquela história. Então, tipo assim, a chance de tu ter vontade de ler aquele negócio é maior. Porque tu sabe que é legal, tu sabe que é uma história boa, tu sabe que tu já gostou daquilo no passado. Eu tenho um vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre ressaca literária e como sair dela e o que é ela. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo se vocês quiserem ver. Mas reler um livro é algo que sempre me ajuda pra mim, tipo assim, é batata, sabe? Pra eu sair da ressaca literária. Principalmente se eu reler o meu livro favorito pela 30ª vez. Ai, maravilhoso. Só que tem alguns livros que tu não lê necessariamente porque tu amou a história ou porque, nossa, eu quero muito reler esse negócio aqui que eu achei incrível. É que tem alguns livros que simplesmente eles foram feitos pra ser relidos. Por exemplo, tem alguns livros que eles são cheios de reviravoltas, né? E que chega no final e muda tudo. Tem uma revelação que, tipo, muda toda a tua realidade enquanto tu tava lendo aquele livro. E eu, pelo menos, tenho muita vontade de voltar e reler aquele livro e ir notando se tinha algumas pistas ao meio do caminho, se eu conseguiria ter descoberto aquilo que aconteceu lá no final. A maioria dos livros, né, tipo de mistério, suspense, eles têm esses detalhezinhos e eu sempre tenho muita vontade de voltar e reler e achar essas pistas que tinham ali no meio do caminho. Eu acho isso muito divertido. Outra coisa que acontece é que alguns livros, eles não são tão fáceis de ler, né? Tipo, eles são cheios de simbolismos, eles trazem temas complexos ou eles falam sobre alguns assuntos que tu meio que precisa parar e refletir sobre o que tá acontecendo e até, às vezes, passar alguns anos e ter experiências novas de vida pra entender exatamente o que o autor queria falar ali. E nesse caso, tu lê ele uma vez só, é muito diferente. A tua compreensão, né, vai ser muito diferente de se tu ler ele de novo depois, meio que já sabendo, já conhecendo o que acontece na história, e daí tu tendo a oportunidade de não necessariamente ter que se preocupar em entender a história, mas entender tudo que tá por trás, sabe? Aqueles temas que estão por trás da história, os simbolismos, as metáforas, todas essas coisas extras que vão acontecendo. E claro, também tem a situação de tu tá estudando, né? Se tu precisa aprender alguma coisa com o livro, às vezes vale a pena tu reler ele pra conseguir absorver melhor as ideias que foram apresentadas ou pra relembrar o que tu tava aprendendo ali. Mas, como eu gosto muito de bancar advogado do diabo, agora vamos falar sobre por que você não deveria reler um livro. Até porque eu também não releio todos os livros que eu já li na minha vida, então esses são alguns dos motivos que me fazem não querer reler alguma história, por mais que eu tenha gostado dela. O primeiro grande motivo que faz uma pessoa não reler um livro é tempo, né? Tipo, a gente não tem tempo sobrando, assim, pra ficar relendo todas as histórias o tempo todo. A nossa lista de livros que a gente quer ler é sempre imensa e tá sempre crescendo muito mais rápido do que a gente consegue, de fato, ler os livros que estão ali nela. E, inclusive, me dá certa ansiedade pensar nisso, pensar que, tipo, mesmo se eu lesse 24 horas por dia, eu ainda assim não daria conta de ler todos os livros que eu quero ler na minha vida, porque tá sempre lançando livro novo, eu tô sempre descobrindo livros antigos que eu queria ler, e, enfim. Isso me dá uma certa agonia, mas tudo bem. Acontece que para algumas pessoas simplesmente vale mais a pena investir esse tempo que ela tem lendo uma história nova do que perder tempo, né? Perder tempo lendo uma história que ela já conhece. E que daí a gente entra nessa questão da novidade, né? De, tipo, ter alguma coisa nova. É muito legal tu ler coisas novas, tu descobrir histórias novas e personagens novos, mundos novos, ideias diferentes, essas coisas são muito legais. E, inclusive, assim, se tu quer aprender coisas enquanto tu tá lendo, é muito mais fácil tu aprender coisas novas lendo livros diferentes. Claro que tu pode reler um livro e perceber coisas novas e mais importantes lendo ele, mas é muito mais fácil tu aprender coisas novas lendo coisas novas. Principalmente quando a gente fala nos dias de hoje que tem tantas histórias sendo recriadas, né? Tipo, a gente vê adaptações live action de filmes antigos, a gente vê histórias que são recontagens de contos de fadas antigos e coisas que vão sendo recicladas ao longo do tempo. Então a gente tem essa vontadezinha de, tipo assim, tá, eu não quero rever essas histórias que eu já conheço, eu quero ver alguma coisa nova, eu quero novidade, eu quero ideias diferentes que vão explodir a minha cabeça. E eu sinto que no fim das contas, a grande decisão que tu vai ter é se tu vai ganhar alguma coisa com essa releitura ou não. E quando eu digo ganhar alguma coisa, pode ser literalmente, tipo assim, eu vou aprender alguma coisa nova com esse livro, ou num sentido mais emocional, né? Tipo assim, eu vou ficar feliz lendo essa história que eu já conheço e que eu gosto muito desses personagens e eu quero revisitar esse mundo em que eles se encontram. Porque, sinceramente, isso é o que eu mais gosto na leitura, que não tem regra, sabe? Se tu quiser ler um livro de novo, tu lê ele de novo. Se tu quiser reler esse mesmo livro 50 vezes, uma vez atrás da outra, tu pode reler isso de novo, tá tudo certo, tá tudo normal. Claro que vai sempre ter alguém que vai estar te julgando e falando que tu tá errado de fazer isso, mas o livro é teu, a vida é tua, o tempo é teu, tu faz o que tu quiser. E é justamente o fato de não ter regras na leitura que eu acho que é tão legal a gente conversar sobre esse tipo de coisa, porque eu sei que tem gente que simplesmente odeia reler livro e acha que é uma perda de tempo e não consegue entender por que as pessoas fazem isso, mas eu acho legal entender por que as pessoas pensam dessa forma e entender por que outras pessoas gostam tanto de reler, porque, leitor, a gente tem uma coisa em comum, que a gente gosta de livro, mas cada um lê as coisas do jeito diferente, temas diferentes e faz as coisas diferentes, então eu acho muito legal a gente conversar sobre como
como a gente tem coisas em comum, mas a gente é totalmente nada a ver um em comparação com o outro. E eu queria saber de vocês agora se vocês gostam de reler livros ou se vocês não gostam, se vocês têm esse hábito ou se é uma coisa que acontece muito raramente. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso e por que vocês gostam de reler ou não gostam de reler livros. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like nele, por favorzinho, pra ajudar o canal. E se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura e eu vejo vocês no próximo. Até lá!